dentro do direito sistêmico, igual você está falando aí, que é bem novo, foi difícil entrar, tá? E o que te chamou a atenção nisso? Olha só, eu sou advogada desde 2010. Eu entrei na faculdade em 2005, 2010 era o último ano, eu sou advogada desde 2010. E aí, trabalhando, né, com conflito em si, né? Não entendíamos nada sobre direito sistêmico. E aí as minhas tias começaram a conhecer sobre constelação familiar. E aí os almoços de domingo era só esse o tema, né? Só falava sobre isso. A gente falava, lá vem a tia com esse assunto. E é verdade, e todo mundo fala até hoje, lá vem a tia com esse assunto. Jesus. Mas aquele assunto começou a me interessar. Eu falei, mas ué, o que será esse negócio de constelação familiar aí que eu quero saber também? Por quê? Porque assim, a gente estava eu estava estacionada numa situação em que eu era advogada e trabalhava para sobrevivência só. Não tinha filhas ainda, nada. Hoje eu tenho 2 filhas, a Alice e a Giovana. Manda um oi pra ela. Ai, amor da mamãe, coisa linda da minha vida. Estão lá com a avó hoje. Enquanto eu tô aqui, já a mamãe chega. E aí, eu comecei a me interessar por isso. E tinha reuniões aqui em Londrina que você não precisava pagar para ir. Você ia numa reunião de constelação, porque funciona assim. É o constelador, a pessoa que quer ser atendida, né? No caso, o cliente ou o paciente, como chama como quiser. E aí tem um grupo de pessoas assistindo ali. Aí você está lá sendo constelado. Então você vai pegar alguém que você não conhece, que está ali para representar sua mãe, outro para representar o seu pai, outro para representar o dinheiro, algo que te levou para aquilo ali. E aí eles começam a investigar o porquê de tudo aquilo. E essas reuniões aqui em Londrina, não precisava pagar para ir. E eu comecei a ir para conhecer, para saber do que era. E eu achei incrível, eu achei maravilhosa. Assim. Porque uma vez me chamaram para entrar no campo de uma outra pessoa que eu nunca vi na vida. E ali eu comecei a chorar. Chorar. E é interessantíssimo. É o que você disse. É se colocar no lugar do próximo. A gente só entende sentindo. A constelação familiar é exatamente isso. E aí eu comecei a estudar sobre, né? Porque eu fiquei muito curiosa e tal. E aí os assuntos da família começaram a me incluir também. Porque eu tava ali, eu também era a chata do rolê. Agora não é mais uma, agora é 2. Agora todo mundo. Já tinha 2, que era a tia Ney e a tia Tó. Jesus, virou uma quadrilha. Virou uma quadrilha. E aí dentro do direito eu queria saber o que tinha no direito sobre constelação familiar. E aí eu descobri que a OAB tinha uma comissão de direito sistêmico. Eu falei, não, eu vou entrar lá. E entrei, e aí ali eu comecei a conhecer. E aí eu conheci o Dr. Sami, através dos livros e do YouTube. E eu fiquei, assim, apaixonada por ele. Eu sou fã desse cara de uma maneira que é... Nossa Senhora. E, enquanto eu estava na comissão agora, em maio desse ano, nós conseguimos trazê-lo para Londrina. Nossa! Foi muito legal. Eu acho que é uma das coisas mais legais, as pessoas que a gente admira. Nossa, e agora vem uma pergunta, tá? Foi frustrante ou só elevou? Maravilhoso, porque foi muitas lindo. vezes tem pessoas que se frustram, Não, né? Pensa numa educação, uma pessoa assim. Ele ligou para nós para perguntar como é que ele tinha que ir, se ele tinha que estar de terno e gravata. Nossa. Verdade, ou se ele podia ir de calça jeans e Assim, ele vem do jeito que quiser, só vem. Do jeito que quiser, meu filho, você vem, do jeito que quiser. Só e vem. aí eu fui buscá-lo no aeroporto. Mandei lavar o carro. Nossa, foi coisa ali. Não, ele não dormiu no dia antes. Não dormi. As minhas filhas estavam tão ansiosas quanto eu. Porque eu tava de um jeito, né? Aí ela queria saber, mamãe, e aí, como é que foi? Eu fui explicar para elas. É a mesma coisa de um youtuber famoso tá no seu carro. Tipo, imagina o Lucas Neto, você indo buscar no aeroporto. Ela, nossa! Aí ela entendeu. Entendeu, é verdade. Aí ela entendeu. E foi muito legal. Daí veio a minha mãe também para esse evento. As minhas tias vieram pro evento. Foi muito legal mesmo. Foi... Que legal, porque tem casos, né, que a gente admira a hora que você vê o cara. Não é o caso. Não é o caso, não foi. E aí foi um marco também para dentro da OAB, né? Que aí ficou todo mundo comentando. Em todas a OAB do Brasil tem ou tem alguns lugares que não tem? Tem lugares que ainda não tem. Eu acredito que tem lugar. Eu acredito que tem bastante lugar que eu sei que tem bastante lugar que tem. Agora, essa pesquisa de onde não tem, eu confesso que eu não fiz, não. Mas, assim, não sei. O direito sistêmico ele foca mais ali na vara familiar.
Tem dentro dos presídios também, tem também na vara da infância e juventude, tem na violência doméstica, é usado em bastante lugar, assim. Só que dentro da área da família é onde a gente obtém mais êxito, exato, mais acordos, assim, né? Porque a gente consegue, por exemplo, trazer a paz para o casal, mesmo que o casal se separe. Não, a intenção não é que volte e viva feliz para sempre, não. A intenção é que ou fique bem, ou se separe bem. Que fique bem, cada um no seu canto, mas viva a sua vida. Exatamente. Entenda quem você é, o que você quer fazer. Pronto. Quando a gente assume a nossa porcentagem de culpa e para de culpar o outro por aquilo que não é 100% culpa dele, tudo fica mais leve, fica mais tranquilo e a gente consegue conciliar. E como que trabalha assim? Eu sou bem leigo, vamos supor, porque na vara da família ali, quando entra um advogado no assunto, eu acho que é algo mais, já fica algo mais... Geralmente... Você já vai com as unhas, mas assim, aquele filho da mãe, e daí como que é chegar lá e vir uma conversa diferente? Não tem uma resistência? Tem muita resistência. É por isso que a gente estava falando que os advogados são os mais resistentes. Às vezes a própria parte quer fazer um acordo, mas o advogado não quer. Ele não quer, como se aquilo fosse dele. E aí o que acontece? Ele provavelmente está emaranhado com alguma situação da família dele que tem a ver. Por exemplo, ele vai defender uma mulher vítima de violência doméstica. E aí a mãe dele apanhou a vida inteira. O que ele vai fazer? Ele quer matar esse cara. Entendeu? Ele tomou partido. Ele tomou partido, querendo ou não, inconsciente até. Ele tomou partido. Eu acho que a maioria das pessoas toma partido inconsciente, nem sabe. Sobre tudo. Eu acho que muitas vezes você toma partido em algo que você aprendeu desde da infância, e aquilo ali que você viu, aquilo ali que virou regra, aquilo ali que é o certo. Exatamente. Né? E daí eu defendo com imparcialidade. Imparcialidade. Deveria ser com imparcialidade. Mas o advogado, ele nunca é imparcial. O advogado é parcial, né? Porque se você me contratou, é para eu defender os seus interesses. Eu não posso ser imparcial nesse caso, né? Mas aí, no caso, o juiz deveria ser imparcial. Só que quando tem a constelação, o que acontece na vara da família? Principalmente na vara da família, né? O Dr. Sami, ele diz o seguinte, que se a gente consegue constelar os casos antes deles virarem efetivamente um processo, que existe assim, para você compreender. Nós temos uma ação de divórcio, que nessa mesma ação tem alimentos e guarda. Eu quero filho para mim, não, ele é meu. Eu quero R$1.000, não, eu quero 2. E aí aquela confusão. Então o juiz vai ter que resolver, né? Ele vai ter que ouvir testemunhas e tal. Antes de chegar para ele propõe que a gente faça uma constelação familiar dentro desse processo. As partes devem aceitar. Se não aceitar, não faz, tá? Eles têm que querer, não é obrigatório. E hoje em dia, o judiciário ele já vem melhorando muito nesse sentido. Apesar dele não dizer expressamente o termo constelação familiar, o nosso CPC, que é o Código de Processo Civil, ele já traz a obrigatoriedade de uma audiência de conciliação preliminar. E nessa audiência de conciliação, o conciliador ele tenta, apesar dele não constelar os processos efetivamente, tenta explicar, olha, né, o filho tem direito de ver o pai é importante para a criança, para a criação dele e tal. Não quero, porque ele me traiu. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A gente precisa entender. E aí a constelação vem nisso. Olha, a traição do seu marido foi com uma outra mulher adulta. A sua criança, seu filho não tem nada a ver com isso. E as crianças ficam com trauma. Ficam com trauma, claro. Porque aí tem o outro lado, né? Que o filho, se a gente parar para pensar, e de fato é verdade, ele é 50% pai e 50% mãe. Essa mãe falando a vida inteira, seu pai não presta, seu pai me traiu, porque seu pai é um alcoólatra, porque ela está negando 50% do próprio filho dela. E aí o Dr. Sami vem com uma sacada genial, que ele diz o seguinte, nas ações que chegam até a sentença, porque a maioria delas, acredito que não vá, mas as que chegam até a sentença e ele tem que decidir com quem a criança vai ficar, ele pensa assim, quem é o melhor visto pelo outro? O pai vai falar mais bem da mãe ou a mãe vai falar mais bem do pai? Já entendi essa cara. Isso. E aí o filho fica com aquele genitor, pai ou mãe, que fale
bem do outro. Então, assim, a gente precisa entender que a relação que terminou é uma relação entre o casal. Entre os filhos, essa relação não termina nunca. Até porque hoje em dia, até porque tem muita separação, né? Muita, nossa. Eu mesmo sou separada, minhas duas filhas, eu sou separada do pai delas. E acaba que se você não entender, essas crianças vai ser a vítima. Vão ser a vítima do próximo. O marido não presta, o homem não presta. Exatamente, ela vem com esse olhar. Então, por falta de entendimento, talvez, é igual eu falo, pode ser, sempre viu isso, ou talvez a mãe foi, eu não sei o seu caso, né? Mas daí a mãe fala, seu pai não presta, homem não presta, você vai casar, você vai ver, toma cuidado. Ou dizer assim, você é igual ao seu pai, olha o que você está fazendo. O pior não é a pior das coisas aí, não é, né? A mãe a vida inteira fala mal do pai, fala que o pai não presta, não vale nada, e daqui a pouco ele fala, você é igual ao seu pai. A cabeça da criança. Né? Gente, palavras que saem da boca. Principalmente minha mãe sempre falava pra mim, uma das coisas que o pai, eu acho que mãe ainda é um poder muito mais, não amaldiçoe seus filhos de maneira nenhuma. Nossa. Não fala que seu filho é burro, não fala que o seu filho não vale nada. Porque mesmo na hora da raiva, tem hora que dá vontade. É na hora da raiva. Dá vontade, claro que dá. Porém, palavra de mãe é algo importantíssimo. E a cabeça do ser humano, ninguém sabe o que está passando lá dentro. Não. Por mais que é seu filhinho, que nasceu ali, que é formado. Você não sabe, gente. E aí vem os traumas. Até porque a gente, é igual a gente estava falando agora, tem muita coisa que a gente faz que é inconsciente. Muitas coisas você fez inconsciente, mas pro seu filho ficou na consciência. Até numa hora que você ficou bravo, porque ele fez algo de errado, e falou, mas por quê? Talvez ele viu até que você corrigiu um de um jeito, outro de outro. E daí falou, por que tem diferença? Mas não, é que os momentos são diferentes. Momentos são diferentes. E ninguém é obrigado a entender isso. Né? Sim, lá em casa, assim, tá abraçando muito a Alice, mãe. Não vai me abraçar? Eu falo, calma, uma de cada vez. E o contrário também é a mesma coisa. E aí a gente precisa ter esse jogo de cintura sempre com as crianças, né? Mas uma outra coisa que ele diz também que eu achei muito interessante é quando você põe o filho para depor dentro de um processo. Que geralmente a mãe vai fazer com que ele fale o que o pai fez ou o que o pai faz. E aí o Dr. Sami, ele tenta não permitir essa prática. Só em último caso. Porque esse filho traz no inconsciente dele que ele está contra o pai. E aí a vida dele vira uma confusão, uma bagunça. Até porque, gostando ou não do pai, ao pai sair de casa, a vida dele bagunça. Independente de quem esteja errado ali. Não interessa. A criança não é errada. A criança não é. O pai ou a mãe, ao pai sair de casa ou a mãe saindo de casa, a vida dele acaba, entre aspas, metade da vida dele vira um... Por pior que seja essa relação, quando há separação, há um rompimento, né? E aí a estrutura vem por água abaixo. Por pior que seja. Os meus pais separaram, eu tinha 19 anos. Para mim foi um caos. Você imagina para uma criança de 9, de 8. A minha filha mais nova, quando eu me separei, ela tinha 7 meses. Nossa. Então, assim, talvez ela não tenha... Ela também não vai ter esse trauma, não vai ter esse trauma e tal. Então, talvez não, mas o inconsciente dela também tem, né? Tipo, meu pai estava aqui até ontem, e agora? Cadê que ele não está? Então, assim, é o inconsciente, né? E aí você, além de tudo isso, ainda ficar falando mal do outro para a criança ouvir... Não é uma coisa que não vai resolver, né? Não vai resolver, não vai resolver de jeito nenhum. E você acha o direito sistêmico, ele tende a crescer bastante? Você acha que tem gente cada dia mais se envolvendo ou não? Todo mundo está buscando uma humanização, né? Porque a gente tem muito hoje em dia a inteligência artificial para tudo. Mas se você parar para pensar, o que vai faltar é um pouco de humanização, né? É aquele toque do humano, aquele olhar diferenciado para a situação. E é aquilo que o direito sistêmico vai fazer. Digo para vocês, o futuro da advocacia está na conciliação. Eu também. Porque a inteligência artificial vai tomar o nosso lugar. E a gente precisa humanizar as relações.